Entrei. Tô entrando na live. Deu. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo certo com vocês? Então, nós vamos iniciar a nossa live. Nós estamos reunidas aqui hoje com o objetivo para falar sobre a saúde mental da pessoa surda, né? Como que é esse acolhimento, os caminhos de desenvolvimento, os desafios nessa área, né? E aqui nós aceitamos conversar e interagir sobre esse tema. Eu quero primeiro, né, me apresentar para vocês, né? O meu nome é Isabela e esse é o meu sinal. Eu sou formada, né? Eu tenho duas formações, a primeira em letras libras e a segunda em psicologia, né? E agora eu vou pedir para ela se apresentar. Olá, meu nome é Esther e esse é o meu sinal. Eu sou psicóloga bilíngue, né? Libras e português, e também tradutora e intérprete. E eu me sinto muito especial. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Débora e esse é o meu sinal. Eu sou ouvinte, trato ouvintes e pessoas surdas também. Então, nós vamos iniciando com as perguntas que eu organizei aqui, certo? Qual é a dificuldade que a pessoa surda tem, né? E esse entrave, sempre quando ele busca atendimento. Quais são os desafios disso, né? E eu acho que a gente pode começar interagindo, né? Vamos falando todas juntas.
Então, essa é uma ótima pergunta. Eu venho percebendo, né, que a procura que a pessoa surda faz por um psicólogo, por um profissional, né, capacitado, que saiba Libras, o surdo realmente não encontra esse profissional, né? O surdo, ele busca um atendimento acessível, até pode encontrar alguém que saiba Libras, mas é uma Libras muito básica, e isso faz o surdo ter um sentimento, né, de tristeza, porque é uma barreira. O surdo, né? A Isabela já sabe que a vida do surdo, a história, né, da área médica com relação ao surdo, à pessoa surda, sempre existiu essas barreiras, né, de acessibilidade. A gente sabe que isso não tem. A família também, a gente encontra essa falta de comunicação dentro da família, né? E quando o surdo precisa, procura um atendimento psicológico, o psicólogo não sabe, né? Então, essa barreira também acontece, é igual, porque a maioria dos surdos, quando vem ao meu encontro, né, se sente muito feliz, se sente extasiado porque encontrou uma pessoa que sabe Libras, um profissional que sabe Libras. Então, nós precisamos muito conversar sobre as barreiras comunicacionais, né? Essas barreiras de comunicação, falta de comunicação, traz um sofrimento, às vezes, que o surdo vem suportando há muito tempo, né? E como tratar casos de ansiedade, de depressão, né? A gente tem inúmeros casos, né? Eu concordo com você, e eu quero completar também dizendo que esse sofrimento traz uma dor, né? Machuca a pessoa, e esse sofrimento, ele já vem de muito tempo, né? Porque o surdo já está acostumado a encontrar as barreiras e não é visualizado dentro da sociedade, né? E isso cada vez mais vai prejudicando a saúde mental da pessoa surda, porque ele não tem acessibilidade para tratar, né, para tratar da saúde mental. É verdade. Eu percebo também que a pessoa surda, ela às vezes negligencia, né, o encontro com o psicólogo, porque por falta mesmo da acessibilidade. E quando ele consegue marcar esse tratamento, precisa ter o profissional intérprete juntos, né? E isso é uma barreira, é uma dificuldade, porque às vezes, vejamos, né, o ambiente de tratamento não é favorável, né? A pessoa não quer essa configuração de atendimento, né? Ela quer uma coisa mais íntima, ela quer o profissional e isso, e ela apenas, né? Uma conexão ali entre ela e o profissional, né? E aí, esse encontro de profissional e pessoa surda, quando é acessível em Libras, a pessoa fica totalmente extasiada, ela gosta, fica feliz com isso, né? É uma felicidade, é uma conquista. E nós precisamos, nós psicólogos, nós precisamos aparecer mais, mostrar um atendimento, né, um tratamento, mostrar para as famílias, para os grupos de surdos que nós existimos, né, essas pessoas que sabem Libras. E também estimular aos profissionais da área aprender Libras, né, saber Libras, buscar este conhecimento. Porque as barreiras, ele encontra já na família essa barreira, o surdo tem isso dentro da família, né, no seio familiar. Essa barreira ele encontra também dentro da sociedade,
E a gente vê em ambientes comuns, como restaurantes, em todos os lugares que ele acessa, ele encontra essa dificuldade, essas barreiras, né? É, a psicologia é um ambiente em que o surdo pode olhar para si mesmo, né? Se resgatar ali. Exatamente, falar, né? Visualizar, sentir, encontrar barreiras, né? É, essa barreira vai um pensamento de inacessibilidade, algo inalcançável para o surdo, né? Então ele tenta, ele busca e aí ele não consegue avançar com aquilo. Então aquilo já fica intrínseco nele como posso, eu não consigo, eu não preciso tentar, né? E se assim, ó, e quando encontra alguém, né, que quer aprender Libras, que quer se comunicar, né, isso traz do entendimento de si mesmo. Gente, está travando um pouquinho aqui para mim, tá? E estou me esforçando aqui para traduzir, mas vamos lá, nós vamos conseguir, vamos continuar. Voltou ali normal, vamos continuar. É normal, né? Aqui em Joinville tá chovendo, então a internet fica assim, né, gente? Mas ok. Vamos voltar. Aham, tô conseguindo te ver. Ok, normalmente. Vamos tentando. Aham. Então, gente, cortou um pouco o contexto. Você, Isa, começou a falar sobre as barreiras, né, que o surdo encontra e vê que parece que aquilo que ele deseja não consegue, é inalcançável, né? Aí travou. E essa barreira, olha só, né? A pessoa é incompatível com ela porque ela encontra uma pessoa oralizando, né? E aquilo é incompatível com a necessidade dele. E quando ele encontra a Libras, alguém que sabe, que tem a identidade, que resgata essa identidade dele, até mesmo uma pessoa surda, um profissional ouvinte que saiba Libras, isso traz um conforto para essa pessoa, traz uma segurança para essa pessoa surda, para esse paciente, né? E ele sente essa sensação de que consegue, que é capaz, que é possível, né? E só também eu quero complementar aqui que aprender Libras, por exemplo, o surdo, né? A pessoa surda vê um profissional que sabe Libras, né? Que entende a cultura, a identidade da comunidade surda. Essa pessoa, esse profissional, ele vai ter uma empatia em que vai trazer uma segurança e um vínculo maior para esse paciente, né? Porque aprender Libras, né? Aprender Libras, a gente sempre começa no básico, é normal, né? Mas quando o surdo percebe que a pessoa quer aprender, a pessoa sabe Libras, sabe se conversar, manter uma conversa, o surdo se sente já seguro, se sente conectado a esse profissional, né? Criando um vínculo, e isso vai trazer e também vai trazer para a pessoa uma vontade mais de se aperfeiçoar cada vez mais dentro da língua de sinais, né? Isso é muito importante. Sim, pessoal. Duas coisas muito importantes. A primeira, é normal
No tratamento psicológico, o paciente sente insegurança, sente medo. Será que vai me entender? Será que, né? E aí, quando ele encontra, né? Quando essas duas pessoas se encontram, né? A pessoa surda, ela sente um prazer em estar ali, em se abrir com o psicólogo, e o psicólogo tentando entender, né? É uma troca, na verdade, né? É uma troca entre paciente e psicólogo. E o paciente, tanto o paciente quanto o psicólogo, se sentem felizes, né? Se sentem realizados com esse atendimento, de poder ouvir, de poder ver esse paciente. Às vezes pode acontecer, né, de fazer algum sinal errado nesse momento. É normal, gente, é normal. A gente tem medo, às vezes, de errar, de fazer alguma coisa, achar que não vai ser entendido, mas o importante é começar de uma forma ou de outra. Começar e se manter, né, ter uma constância, continuar. E sempre, né, gente, perguntar para a pessoa surda, né? Sempre buscar da pessoa surda o que que ela quer nessa comunicação, como que ela quer fazer essa comunicação. É importante que a pessoa surda tenha esse lugar de escolha, né? E você falou sobre o psicólogo oralizar, é isso? Se o psicólogo, a pessoa surda, né, oraliza, tá. Se a pessoa surda oraliza, né, também é uma comunicação diferente, é uma interação diferente também. Então, agora a gente consegue entender ali o contexto. Ela vem trazendo que o paciente surdo tem esse lugar de escolher a forma que ele quer ser atendido também, né? Se esse surdo ele oraliza, ele também tem esse lugar de escolha, né? E o psicólogo ouve. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é quando o atendimento é em Libras, né? Também. É, também é um sentimento diferente, né? Um estado diferente. Porque a comunicação, o que que é essa comunicação, né? Como que é essa comunicação? É a pessoa surda se comunicando, é a pessoa surda sendo respeitada, né? A comunicação, pessoal, é como ela falou, né? Existem várias, tem várias formas de comunicação e essas várias formas elas são livres, né? E isso traz um acolhimento à pessoa surda escolher como ela quer ser atendida. E também depende do surdo, né? Porque às vezes o surdo sabe Libras, mas uma Libras um pouco mais reduzida, às vezes ele nem é tão fluente, né? Ou é um surdo que oraliza, por exemplo, né? Ele é implantado, ele usa implante coclear, então existem várias características, tem surdo profundo mesmo. Nós, que somos psicólogas, precisamos entender, né, que existem essas particularidades, essas características, né? É uma vida que está diante de nós e essa pessoa tem o direito dela, né? Reservado, e a gente precisa respeitar esse direito de escolha. Certíssimas, meninas. Agora, vamos ver outro ponto aqui sobre o sentimento social, né? Como que a sociedade influencia nesses agraves de casos de depressão, por exemplo? Bom, eu estava pensando aqui, né? Vamos imaginar assim, um quadro familiar, onde nós temos uma pessoa surda, né? E essa pessoa surda, ela não consegue se comunicar com a própria família. Ou
A família oraliza apenas, né? E, por exemplo, a mãe, né? E a pessoa surda, mãe de uma pessoa surda, né? Elas se comunicam oralizando, mas realmente, quando a família se reúne, por exemplo, amigos vêm visitar essa família, não tem a interação. Às vezes a interação é só entre a mãe e essa pessoa, né? A mãe, o filho, a filha. Como é que ela se sente, né? E a pessoa surda, ela vê as outras pessoas interagindo, mas ela não. Então ela fica, na verdade, segregada, né? Então a sociedade, ela influencia muito a pessoa surda nesse sentimento de se sentir sozinho, solitário, né? É uma pessoa só, excluída, e isso agrava muitos casos de depressão, sofrimento dentro da família, principalmente, né? A pessoa surda sente esses quadros de ansiedade, porque é uma, na verdade, uma relação muito rasa, né, com a própria família, por exemplo. Os ambientes, né, os locais em que a pessoa frequenta até, também, ele sempre se sente sozinho, sempre está sozinho. Qualquer lugar que ele acessa, ele sente. E esse sentimento de solidão, isso traz a depressão, traz a ansiedade, porque as outras pessoas não entendem isso, né? E isso cansa, isso vai pesando, isso vai somando, e é sempre não muda, e a pessoa vai guardando aquilo, e aquilo vai pesando cada vez mais, é um fardo, né? E esses contatos, essas novas interações nunca acontecem, nunca chegam, e a pessoa sempre vai ficando cada vez mais sozinha. Isso é uma realidade, sabe? Porque o surdo, ele é um observador. Ele observa tudo à sua volta, né? É uma pessoa à parte. Ele vê as pessoas oralizando, verbalizando, conversando, interagindo umas com as outras, mas ele tá ali como um mero observador e ele não pode sentar, interagir, não pode, né? Como é que ele vai ensinar essas pessoas? Então ele volta para casa, ou até mesmo assim, ó, na escola, brincando, como, né? É, Como que o aluno se sente, por exemplo, dentro do ambiente escolar, gente? Pensa, né? A gente falando do ambiente escolar agora, trazendo para isso, né? Então, vocês sabem, né? No trabalho, por exemplo, também. Sempre o intérprete junto no trabalho, é verdade, você falou no trabalho, né? Porque, assim, por exemplo, na escola tem o intérprete, certo? A maioria tem, mas no trabalho não tem, né? Não tem, gente. Por exemplo, o surdo tem PCD, né? A vaga, a cota, né? E aí ele vai, mas assim, a empresa precisa contratar, mas ele não dá acessibilidade dentro da empresa, por exemplo, não tem, né? Então não tem interação. Também nos momentos de reuniões dentro das empresas, gente. O surdo está lá, isolado, às vezes não tem. Como é que ele faz para participar, né? A vida dele é assim. Quando o surdo vem no atendimento psicológico em Libras, contando as experiências, né? Trazendo contextos variados, como da área da família, da área do trabalho. Isso, então, o ouvinte, né, qualquer pessoa, né, em qualquer local do mundo, né, ele está inserido, isso faz parte dele, então ele recebe toda a informação porque ele pertence a esse mundo. Já o surdo é diferente, né? Ele está nesse mesmo mundo, misturado, tudo junto, mas
mas o surdo não participa, né? E isso traz um grande sentimento de desânimo, porque ele não pode participar. E tem coisas que o surdo não conhece também, gente. Termos, por exemplo, ansiedade, o que que é, né? Como é que ela se apresenta, né? Ele também não consegue perceber, entender que essa ansiedade, na verdade, esse estresse, né? Isso vem de um reflexo da sociedade e também resultado de uma comunicação falha que ele se esforça para se inserir, ele se esforça para estar, né, no meio das pessoas e ele não consegue interagir. E as emoções são afloradas. Essas emoções, isso traz um sentimento dobrado, né? E é muito fácil para a pessoa surda que não entende, né, se esforçar para compensar isso e isso machuca, né? Por exemplo, o surdo que sabe Libras, né, e encontra um psicólogo que sabe Libras, e aí ele vai entrando nesse mundo e entendendo, né, o que ele está sentindo e ele mesmo se descobre e entende que ele vive num quadro de ansiedade ou de depressão, né? E aí, como ele estava fechado antigamente, antes, né? Como ele estava fechado, sem ser acessado, né, por esse profissional, ele passa a ser acessado e aí ele começa a interagir, ele começa a entender, a se resgatar, a se conhecer, a entender como que ele funciona e tratar, né, esses quadros de ansiedade, se conhecer. E se conhecendo, a pessoa consegue fazer os seus ajustes, se tornando uma pessoa mais segura, uma pessoa que cuida da saúde mental. Então, isso é uma mudança. Já aconteceu. Vocês querem contar, por exemplo, algum caso específico de um surdo, um paciente surdo, assim, que mais se destacou? Eu quero. Por exemplo, É, eu tenho uma vez, né, jovem, um paciente surdo jovem, e ele, na verdade, não se reconhecia, ele não conseguia se autoconhecer, se autovisualizar, não se, não conseguia se encontrar, sabe? Ele se observava no meio das outras pessoas, se comparava e dizia, nossa, mas eu sou tão diferente, né? Eu sou tão a parte disso tudo e a psicologia, o papel da psicologia é mostrar para a pessoa o caminho para ela se encontrar, encontrar sua identidade, se conhecer e saber quem é, né? Não tem problema nenhum em ser surdo. E se você tem vontade, se você tem vontade de buscar outros caminhos, como você quer fazer um implante coclear, você quer fazer usar aparelho ou quer aprender a falar. Então, assim, ele se conhecer e também os surdos não sabem realmente como é que são os sintomas ou identificar os sintomas, né, de ansiedade, de depressão, os sentimentos, nomear os sentimentos, né? Eu sou assim, mas como que eu sou, né? Se autoavaliar, isso é difícil porque quando nós aprendemos essa autoavaliação, nossa, tudo fica muito claro para nós, na nossa mente, e a gente consegue nomear as coisas, a gente consegue identificar o que está acontecendo, né? E aí, a partir dessa identificação, a gente consegue fazer esses ajustes. E assim, ó, de uma forma muito clara, né, entender os sintomas também, porque é um desenvolvimento, gente, é um processo. Sim,
Isso é muito real. Por exemplo, né? Eu tenho uma mãe, né? Que tem um filho surdo e precisou levar no médico. E o médico avisou, né? Que esse filho era uma criança surda. A mãe recebeu essa notícia e ela ficou muito desesperada. Ela entrou num quadro de desespero, né? Como assim, meu filho surdo? Como, né? Meu filho tem problema. Como que eu vou fazer? Como é que vai ser daqui para frente, né? É, E ela realmente. Mas assim, ó, o tempo foi passando, né? A pessoa surda, na verdade, ela não tem problema nenhum, né? A pessoa surda, quando ela vê isso, que a outra pessoa, né, entra quando ela vê esse caso de desespero, às vezes ela passa a pensar que ela é o problema, né? Então, e também assim, ó, quando as pessoas percebem que a pessoa é surda, né? Às vezes há até um quadro de afastamento da sociedade. A família, nossa, tá travando bastante, bastante, tá travando. Você estava falando sobre a mãe, né? O filho nasceu surdo, o médico avisa, ó, mãe, o teu filho é surdo. Meu filho é surdo? E aí ela entra num desespero. A criança observa, né, a mãe e já internaliza. Eu sou um problema. É? É isso que você falou? Tá. Pode continuar. Isso. E também há um afastamento das pessoas, né? A interação, a mãe também sente muitas emoções e a pessoa sente isso, né? Se sente como um problema no ambiente, nessa família. O surdo sente que é inadequado, é uma pessoa errada, está no lugar errado, eu sou errada, eu sou falha, né? E aí passa a não aceitação da própria identidade. Eu não me aceito surdo. Como assim, né? Eu sou surdo, eu sou um problema, né? E nós, psicólogos, temos esse papel fundamental de mostrar para essa pessoa que não, que ela não é inadequada, que esses sentimentos, essas emoções de ser inadequado, isso na verdade é totalmente errado, né? E dizer que ele não tem problema nenhum dentro da família, ele não é um problema, dentro da sociedade, ele não é um problema, é um ser humano. É importante a gente falar sobre a família também, sobre o quê? Que ela não vê essa pessoa, esse membro da família. Ela não vê, tá? Essa criança cresce, se torna uma adolescente e ela vai recebendo tudo que é apresentado a ela sem qualquer orientação, porque os pais negligenciam isso, não veem esse adolescente, isso vai passando, vai crescendo, e aí a gente vai tendo esse atraso nesse desenvolvimento da pessoa surda, né? E também, quando percebe, é um choque. E é complicado o surdo
sabe? Crescer dessa forma, né? E voltar para resgatar alguma coisa não tem como, né, gente? É difícil. Eu percebo também muitas famílias, né, que tem familiar surdo, e assim, às vezes é um cuidado exagerado, gente, de cuidados. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ah, porque é incapacitado. Então, essa pessoa surda não tem a liberdade, sabe, de experimentar, de fazer as coisas e de fazer as coisas sozinho. E assim, não sai, não pode sair, não pode interagir, e aí passa a ficar em casa sozinha, né? Ela é privada de muitas coisas. Então, a gente pensa, né, esse sentimento, gente, de não ter liberdade é difícil. O surdo também, né, que fica sempre em casa, é verdade, gente. Isso é um assunto. A família vai, você não pode, você tem que ficar em casa. Você não, porque você não aprendeu, porque você não sabe, porque você. Então, né? Como? Como que a pessoa vai desenvolver? O surdo fica sempre no mesmo nível, né? Estático. Não tem atualização, não tem desenvolvimento, e aí cria-se essa dependência, né, gente? É uma pessoa dependente. Exatamente, gente. Isso fica. Então, fica sem. Não tem desenvolvimento. Parece que. E como é que a pessoa faz? Se desenvolve com isso? Não tem. O problema está lá atrás, né? O desenvolvimento precisa acontecer, precisa ser fluido, né? E isso não tem, não acontece. Parece que atrofia tudo, né? E, e ele não é visto. Gente, isso é muito pesado, tá? Isso é pesado, isso é real, porque imagina só o surdo sentimento que essa pessoa tem, né? De incapacidade, a única coisa, a única vida dele é a Libra, só isso. Só. É o que ele tem. Ok, tudo bem, né? A Libras é a comunicação, tem desenvolvimento, tudo bem, mas não passa além disso. Gente, eu tava vendo e assim eu percebi, né? As famílias, no geral, né, falam pra mim que é mais que ficam em casa no celular, ficam jogando, que é mais cômodo, né? Que é mais seguro. É, não passeiam, não vão passear, não tem encontros externos, não socializam, né? E assim, gente. E antigamente, né, que existia mesmo esse excesso de cuidados, né, de privar a pessoa de não poder sair, de não poder. E, e, e não muda, e a pessoa fica em casa, sozinha, sem desenvolvimento. Isso para o surdo, visualizando só a vida dele ali na tela, né? Interagindo com uma tela ou com o celular, né? Tanto o celular quanto videogame em casa, que é o caso dessa família que contou, né? E isso também causa um quadro de depressão muito forte, porque a pessoa está sozinha, não tem interação, e o psicólogo, né, precisa fazer um trabalho juntamente com a família também, gente, de mostrar que esse excesso de cuidados não é benéfico, né? É importante o surdo ter a liberdade, e essa liberdade ser respeitada. Isso é um processo, pode ser de pouco em pouco. Parece que precisa primeiro aconselhar a família, né? Mostrar, olha,
Essa pessoa, esse teu filho aqui que é surdo, é uma pessoa normal. Parece que precisa educar essa família com relação ao filho surdo. É capaz de namorar, é capaz de criar uma família, é capaz de casar, né? E é capaz de se transformar em qualquer cidadão de bem. Pode se formar em qualquer área que sentir vontade, pode ser médico, pode ser advogado, e é surdo. A família precisa participar desse processo de desenvolvimento, estimulando essa pessoa, né? E assim, eu acho que o papel do psicólogo é estimular a pessoa surda, sim. Estimular a viver, estimular a procurar estudos, estimular a trabalhar, estimular a namorar, a casar, enfim, é o direito dessa pessoa surda. Verdade, verdade. A família, às vezes, né? Cada família tem uma configuração específica, né? Uma cultura diferente, uma constituição diferente, né? É, e estímulos diferentes, é uma constituição. Então, pessoal, eu quero falar agora sobre outro tema. No atendimento psicológico, no momento desse atendimento, né, em Libras, tanto o paciente surdo quanto até mesmo o profissional que sabe Libras, então assim, consegue passar para o surdo esse sentimento de acolhimento fazendo um atendimento em Libras? Eu acho que, eu penso assim, ó, que o acolhimento começa primeiro no entendimento, sabe? Quando você falou, né, sobre a pergunta, quando a gente estava falando do direito dele, né, de escolha, por exemplo, da forma que ele quer ser atendido, você quer oralizar, você quer usar Libras, isso daí, dando, ou você quer escrever, de que forma? Isso, né, é um passo de cada vez, dando um passo de cada vez, isso já abre uma porta de entendimento e reconhecimento dessa pessoa, fazendo com que ela se sinta acolhida com certeza e segura. Eu já vi, gente, eu já vi pessoa surda, por exemplo, me avisando, me falando, né? Ah, eu tô com medo de ir no médico, eu tô com medo de ir no psicólogo, gente. Eu tenho medo, porque o médico ou o psicólogo não sabe, não entende, não vai entender nada do que eu vou falar. Né? Como é que ele vai me entender? Como é que eu vou ter um atendimento? Não sei, né? Olha só, eu vou no médico, tô me sentindo mal, né? Mas assim, como? Como que a pessoa tem medo de ir no médico? Como que a pessoa tem medo de ir no psicólogo, gente? Nós é que temos a responsabilidade de mudar esse cenário e perceber essa pessoa, né? E não ficar comparando ele com os demais pacientes e fazer o contrário, estimular essa pessoa, acolher essa pessoa. Você disse, né, que o médico, é o médico isso, que o paciente surdo ele tem vergonha de procurar um médico, porque quando ele vai numa consulta, sempre tem que levar alguém da família, principalmente, e essa pessoa sempre, ou geralmente é a mãe, né? Olha só a situação constrangedora. Porque é importante, né? É uma coisa tão particular, é a saúde particular dessa pessoa, e às vezes é um assunto, né, de saúde íntima, né? E assim, como é que vai conversar com o médico? Como é que vai ter esse acesso para para ter essa atenção para a saúde íntima dessa pessoa, né?
Então, nós psicólogos precisamos, né, gente, perceber isso e manter, focar num atendimento, num tratamento diferenciado. É diferente da pessoa surda. A gente precisa fazer essa separação, né? Entender a cultura surda, a cultura ouvinte e a cultura surda são questões muito diferentes, né? E a gente precisa saber, conhecer. É um atendimento especializado. E como saber o porquê, né? O que que essa pessoa, como é que é a vida, como é que é a constituição dela, como é que ela interage com a sociedade, esses medos, essas ansiedades, né? Conhecer isso também vai nos ajudar a perceber o quão especial essa pessoa é e às vezes, sabe, às vezes essa pessoa, ela nem ninguém pergunta como é que ela está, né? Como é que ela, se ela está bem. Então, essa interação entre psicólogo e surdo, gente, tá travando de tanto que eu tô passando mal aqui. É, então, nós psicólogos, né? Psicólogas, precisamos sempre perguntar para a pessoa surda, gente, precisamos, tá? Perguntar como é que tá a saúde dela, como é de mental, a gente precisa buscar isso, como é que e buscar a forma de comunicação, como é que é essa comunicação com a família, o que que ela pensa do futuro, gente? Isso também é importante, né? Então a gente precisa resgatar, buscar, conhecer essa pessoa, esse paciente, através de perguntas bem específicas. Então, gente, sobre o medo ali, só complementando, por exemplo, eu percebo, né, que às vezes tem surdo que vai com medo, tá? Por quê, né? Pensa assim, gente, o psicólogo, né? Ele vai me comparar com certeza, né? Será que ele vai guardar segredo do meu caso? Ou ele vai contar, ele vai espalhar tudo que eu contar que ele vai. Ah, isso e também acontece com o intérprete, tá? É verdade? O intérprete, será? Será que esse intérprete vai ser ético o suficiente? É verdade, gente. Então, assim, na hora do atendimento, ele sempre, será? Será que eu vou, tudo que eu falar aqui vai ficar em sigilo? E é muito desconfiado. A pessoa surda é muito desconfiada. Mais ainda quando se sente, quando tem muita coisa para contar, sabe? Relacionado a diversos sentimentos, eles pensam assim, eles ficam desconfiados assim. Será que eu conto? Ou será que eu guardo? Será que é bobagem? É muita confusão mental ali na hora, sabe? Pensa, eles não sabem como falar, como agir ali, então sentou para falar, a gente tem que trazer esse foco. O foco é para si, né? Atenção à saúde mental. Não é o intérprete, né? O foco. Então, assim, quando ele está sentado de frente a frente com um psicólogo, esse atendimento acessível, então é ele com ele. Então, não tem uma intervenção de um intérprete, uma terceira pessoa. E aí, isso é importante, né? Também eu trouxe esse. Às vezes, o surdo também depende, né? Porque esse sentimento de medo, mas é sentimento de medo do quê, né? E são vários medos, são inúmeros medos, e é importante a gente resgatar para ele mostrar para a gente e a gente ensinar, mostrar para ele entender, né, o que é cada um. Ou, por exemplo, também esse medo de ir ao médico, né? Ah, eu tô com ansiedade, eu tô com depressão, e o médico, né, pensar, é, focar apenas
na hipermedicação, né, gente? Então, o que que faz? A maioria dos surdos recebem medicamentos para dormir, medicamentos para. E assim, ó, e muitos deles começam a ter trauma, né, de ir ao médico por causa é, esse monte de remédios que recebem, né? E começam a ter efeitos colaterais e interações medicamentosas, e eles não conhecem, não sabem o que é isso, né? Ou entendem errado também a forma de utilizar o remédio, gente. Ou compram o remédio errado, a utilização, gente, muito sério. E é difícil, eles não percebem isso, né? Também o intérprete que é importante que quando a gente está fazendo esse atendimento, a gente também faça a interpretação do que esse surdo precisa, né? Qual é a necessidade dele. O psicólogo visualiza a pessoa surda e buscar o tratamento adequado para essa pessoa, né? Por isso que é importante o atendimento psicológico, para identificar qual é o real problema que essa pessoa está passando e aí fazer o tratamento adequado para esse paciente surdo, né? Usar um contexto, criar um vínculo com esse paciente. E uma segunda coisa também é o paciente surdo. Ah, sim. Às vezes o psicólogo até pode pensar que o tratamento para uma pessoa surda é o mesmo para o tratamento para a pessoa ouvinte, mas isso é um erro, né? A forma de tratar é diferente. Continua travando bastante. Gente, se eu fizer qualquer tradução que dentro do contexto, vocês podem escrever aqui também para mim no chat, tá? Que eu também estou visualizando. Então, se acontecer de eu, Cibele, perder o contexto, vocês que estão ouvindo aqui na live, se o contexto é estranho, porque às vezes falha. Então, eu vou tentando pegar e fazendo o contexto. Se vocês perceberem que o contexto às vezes não combina, pode comentar aqui, tá? Que daí eu vou visualizando e vocês vão me ajudando também, ok? Combinado? A importância do psicólogo encontrar um tratamento adequado, né? E também, é importante chamar a família, né? O pai, a mãe desse sujeito surdo. Porque, como psicólogo, conversar com o pai e com a mãe dessa pessoa surda, também se os pais forem surdos também dessa. Então, assim, gente, é uma comunicação que precisa existir. A falta de comunicação é de todos os lados, né? Meu Deus, isso é muita coisa, gente. É verdade. Família, pais. Então, assim, ó, isso é uma realidade do Brasil, infelizmente, da família brasileira. Ó, então, mais uma pergunta. O psicólogo precisa ter um conhecimento sobre a cultura surda, ter uma base de atualização, né? Então, gente, porque às vezes, quando existe essa falta de conhecimento, parece que não tem uma conexão. É uma muito confuso, então é difícil. O surdo tem
uma identidade, né? Tem uma história, tem uma construção cultural, tem uma intimidade. Isso é muito importante entender, sabe, sobre cultura surda. Porque, então, eu já tenho amigos surdos, né, que já precisou de atendimento, né? Ou em outro caso, sim. Mas ele não entende sobre culturas, por exemplo, né? É, não sabiam, por exemplo, que a família surda, dentro da família surda, não há comunicação na família. E essa pessoa, esse meu amigo psicólogo que atendeu uma pessoa surda, falou assim: Nossa, mas gente, a pessoa tem que se esforçar para interagir com a família. Ele é que tem que se esforçar, tem que buscar, tem que procurar a família. Então, assim, essa pessoa não tem qualquer conhecimento de como é a estrutura familiar de uma pessoa surda. É. Alguém me perguntou alguma coisa? Quem me perguntou? Sim, vocês. Não temos perguntas por enquanto, tá? Não, não temos nenhuma pergunta. Então, vocês querem fazer algum comentário sobre algum tema específico? Então, nós temos temas muito importantes e esse último tema é uma realidade, tá? Até hoje, isso é atual, tá? Uma realidade do Brasil. E, e o profissional, né? Ele precisa se interagir dessas movimentações cultural. Isso vai trazer para o paciente surdo, gente, uma segurança, um sentimento de segurança, né? Porque, principalmente em Libras, a Libras é o único ponto de segurança que esse surdo tem às vezes, né? E a gente sabe que a pessoa surda também é humana. Às vezes, muitos psicólogos me perguntam, né? Débora, mas como é um atendimento em Libras, né? Como fazer um atendimento? Nossa, deve ser muito estranho, né? E eu falo, não, gente, capaz. Nós, psicólogos, precisamos tratar e precisamos também ser acessíveis, né? A gente precisa ter acessibilidade, a gente precisa acessar também essas pessoas, né? É, mostrar para as pessoas que elas podem vir, que elas, mesmo sendo surda, né, com toda a insegurança delas, elas também merecem, elas têm o direito de receber esse atendimento.
Mostrar para essa pessoa que ela não é um problema, mostrar que a pessoa surda, ela também é uma pessoa que tem beleza, né? Nós precisamos trazer essa acessibilidade, essas informações, o tratamento em Libras é um tratamento que traz, sabe, ai, que coisa linda. Não, gente, isso é acessibilidade. Isso é acessibilidade, isso é direito da pessoa surda. É direito humanitário, né, gente? É deve, é necessário, não é beleza, é direito. Porque me falam, eu ouço bastante, nossa, Débora, tratamento em Libras, nossa, que. Ah, gente, não é beleza, tá? Desculpa. Vamos com calma, né? Eu acho que precisa, é um dever, é uma necessidade. Mas, é, a gente também precisa se esforçar para também servir, né, dar um atendimento adequado, aprender. Eu acho que é nosso dever aprender Libras para ofertar um atendimento acessível. Então, assim, gente, por que não se esforçar para também atender a pessoa surda? Né? Ficar só na oralização? Não, vamos nos esforçar para mudar, né? Então, tem muita gente que. Mas o que assim, o que, que tem de lindo na Libras? O que, que tem de Libras? Eu sou surda. Eu não entendo quando as pessoas falam, nossa, que coisa linda. Nada a ver, gente. Eu acho. Eu falo assim, ah, português é lindo. Português. Vocês falam português, ai, que português, que coisa linda, português. Gente, pra gente é algo normal, é a língua, faz parte. É Libras é Libras. As pessoas precisam entender que a língua de sinais, né, é um direito do surdo, um direito humanitário. É igual. Isso faz parte da cultura, né? Então, para mim é uma coisa natural, é uma língua nata, né? Eu nasci e para mim eu falo desde que nasci, por exemplo, né? Se a pessoa. Então, em qualquer lugar eu posso, né? Eu tenho eu tenho consciência, eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa completa, né? Eu tenho cérebro, eu tenho mãos, eu tenho saúde mental. Então, não é beleza, né, gente? É comunicação. No íntimo da pessoa, né? A nossa subjetividade é que nos faz ser quem somos, né? Ah, eu tenho uma pergunta aqui, peraí. Uma pessoa perguntou, você falou sobre, deixa eu ver aqui. Meu filho ouvinte de 15 anos, não, meu filho ouvinte de 15 anos pode ir. Psicólogo não conhece cultura surda. Ah, eu entendi. A mãe é surda e o filho é ouvinte, eu acho que é isso. Não conhece a cultura surda. Parece que é uma mãe surda, o filho tem 15, né? A mãe pensa, ele pode ir no psicólogo? Pode? Ele não conhece minha cultura surda.
falou, né, sobre filho, pode, claro, é, o teu filho pode ter acesso, perfeito, tá? Ele deve ir no psicólogo, né? A mãe também tem, assim como a mãe também tem direito de ir no psicólogo, né? É importante, porque é fundamental o atendimento psicológico, fazer um tratamento, né? Um acompanhamento psicológico. Pode. Tem outra pergunta ali também, tá? Como podemos, né, nos aprofundar nas discussões sobre identidade surda, saúde mental, dentro da psicologia, né? Eu fiz a tradução ali para elas, então, da pergunta, tá? Eu passei do português para Libras. Então, assim, a gente tem uma variação de identidades surdas, né? Por quê? Porque através das experiências surdas, das experiências, dessas interações, é que ele vai se constituindo como sujeito surdo, né? E a gente tem, cada sujeito tem a sua trajetória, a sua história, né? Do antepassado até o momento atual, né? Ninguém é permanente. Então, a gente, para se aprofundar, a gente precisa conhecer essa trajetória. E também, gente, sobre a psicologia, né? É possível estudar mais, se aprofundar mais dentro da área da psicologia, por exemplo, na minha faculdade, travou aqui. Eu voltei, gente. Vocês conseguem me visualizar? Voltei? Por exemplo, na minha faculdade, eu não tive um professor que conhecia sobre comunidade surda, não me ensinou absolutamente nada sobre isso. Então, eu é que me posicionava, sinalizava em busca do conhecimento, sabe? E dentro da faculdade, nós acadêmicos precisamos ter coragem, sabe, gente? Coragem de se expor, coragem de buscar o conhecimento, né? E também, assim, se inserir num grupo e meter a cara mesmo, sabe? Não vai adiantar de nada ficar isolado num canto sozinho, isso não vai trazer desenvolvimento algum. Exatamente. Na minha faculdade, né, eu vivia ali, ó, dentro de uma universidade, né? E dentro de mim, gente, eu sentia, sabe? O professor também não tinha conhecimento nada, nenhum conhecimento sobre cultura surda, sobre pessoas surdas, sabe? E eu fiz muitas contribuições dentro da minha graduação, sabe? Isso foi muito importante, me posicionando, mostrando as subjetividades da pessoa surda e complementando com as minhas experiências de vida também, sabe? Isso foi uma troca muito rica da faculdade.
Não tem um tema específico, né? Esse desenvolvimento, esses assuntos em específicos, aí você mesmo pode buscar ali o que falta, né? O que você sente falta, né? Nós temos alguns autores também que aí você pode se identificar com o tema que você está buscando, né? Falta também, quando eu iniciei aprendendo Libras, eu também busquei no Instagram, comecei a seguir pessoas que falavam em Libras, professoras de Libras, né? Então, psicólogos surdos, psicólogos bilíngues, né? E também fui em busca da história, fui em busca de contextos, as pessoas, né? E assim, quem pudesse me ensinar mais, sabe? Eu sempre fiquei em busca disso. E eu também escrevia, lia. O meu grupo, por exemplo, de WhatsApp, por exemplo, eu participo, né, do grupo de WhatsApp de psicólogos, e dentro desse grupo a gente sempre conversa, né, sobre a psicologia surda. Contatos também, gente, manter contatos com esses psicólogos bilíngues, né? É sempre uma forma de estudar, sabe? Ter esse contato é importante porque vai aperfeiçoando muito esse conhecimento da Libras, da acessibilidade, né? Isso é muito importante. Pessoal, então agora, né? Você falou assim sobre importância. Então, agora nós estamos chegando no fim da nossa live, já é 9 horas em ponto. Quero agradecer imensamente a interação que nós tivemos aqui. Foi um conhecimento, foi muito elevado, foi muito rico essa interação. Foram temas muito importantes, isso é muito importante. Quero agradecer muito vocês. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, né? Também a todas as pessoas que acompanharam a live, que assistiram até agora, muito obrigada. Obrigada, intérprete, obrigada, muito especial. Top, obrigada. Eu quero muito agradecer a vocês todos que ficaram até aqui. Então, eu acho que vocês querem complementar com alguma coisa. Sim, a live fica gravada, é importante. E aí vocês podem ir fazendo perguntas ali também que a gente vai respondendo vocês, tá? Muito bem, então. Eu gostei muito de interpretar vocês hoje. Pode me convidar mais e 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 mais. E mais. Ah, foto, foto. Momento foto, galera. Momento foto. Peraí, deixa eu me arrumar aqui, pelo menos. Beijo, pessoal. Boa noite. Muito obrigada para vocês também. Tchau, tchau, tchau.